Em uma semana, o crédito consignado virou de cabeça para baixo. O Tribunal de Contas da União mandou suspender novos contratos de crédito consignado, o Lula cortou a margem e tá literalmente tudo uma bagunça. Tem alguns pontos dessa história que não tá muito bem explicado. Então, meu objetivo nesse vídeo é te explicar tintim por tintim, inclusive tocar em alguns pontos, alguns assuntos que ninguém tá falando sobre esse tema. Então, se você é aposentado, pensionista do INSS, se você é servidor público ou se você é correspondente bancário que trabalha de forma correta nesse mercado e ajuda Brasil afora liberando crédito barato, fica até o final desse vídeo, porque pode servir para você. Bom, para começar, o Tribunal de Contas da União, o TCU, ele suspendeu 3 coisas. Ele suspendeu cartão de crédito consignado, o cartão benefício consignado e empréstimos novos consignados. Muita gente estava achando que o Tribunal de Contas só tinha liberado essa suspensão para cartão, mas não, ele suspendeu os 3 produtos. E o motivo pelo qual ele fez isso é muito simples, tá? Empréstimo em nome de pessoas que já morreram, depósito feito na conta diferente do beneficiário, vazamento de dados do INSS, venda casada de seguro, falta de biometria para validar o titular do contrato. E eu vou ser bem sincera com você, tá? Ele não fez nada de errado. O TCU tá certíssimo em fazer isso. Inclusive, quem é correspondente bancário e trabalha de forma certa, já vem cobrando fiscalização há muito tempo. A gente denuncia, faz alertas, já aconteceram seminários sobre o crédito consignado, mas até então nada acontecia. Até a CPMI do INSS que colocou os benefícios de aposentados e pensionistas em evidência. Então tinha coisa errada, ele suspendeu, até aí tudo certo. A partir daí começam as primeiras dúvidas, né? O crédito consignado acabou, nunca mais vou poder fazer crédito consignado? Não. O Tribunal de Contas da União, o TCU, ele serve para fiscalizar. Ele não pode mudar uma lei. Crédito consignado é uma lei. Para se mudar uma lei, a gente precisa de outra lei. Ou, no caso, se a Previdência Social soltasse uma normativa, como já aconteceu no nosso mercado. Normalmente, quando o TCU pega alguma irregularidade, ele faz o seguinte: ou ele faz uma recomendação, ou ele faz uma determinação. Nesse caso, ele foi bem mais ousado. Ele não recomendou nada. Ele determinou que fosse suspensa a oferta de crédito consignado, a oferta não, a averbação, né? A aprovação de novos créditos consignados, não só a oferta. Aí teve aquela galera que já correu para o YouTube dizendo: ah, você não vai mais precisar pagar o seu contrato. Não. Quem é aposentado e pensionista do INSS que já fez crédito consignado, nada muda. Simplesmente não vai poder pegar, nos próximos dias, novos contratos, não vai conseguir efetuar uma proposta de crédito consignado. Quando que passa a valer essa mudança, Yasmin? Bom, a determinação do TCU foi imediata. Ele pediu que imediatamente cessasse a aprovação de novos empréstimos e de cartão consignado. Hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, dia 4 de maio, até o dia 30 de abril, o INSS tinha se manifestado e dito o seguinte: olha, a gente não recebeu a comunicação oficial. Quando a gente receber, a gente vai cumprir a decisão. Enquanto isso, os bancos estavam conseguindo averbar contrato normalmente. Só que existe um risco nisso, tá? O risco é o seguinte: juridicamente, esses contratos que estão sendo averbados depois que o TCU proferiu sua decisão, juridicamente eles podem ser cancelados ou até gerar algum problema regulatório. E fica pior ainda quando a gente descobre que um contrato, quando é cancelado, normalmente vem sendo cobrado do próprio correspondente bancário, né? Mas isso é papo para daqui a pouco. E aí a última dúvida que tem repercutido muito sobre esse assunto é o seguinte: tá bom, Yasmin, suspendeu, mas quando que volta? O TCU deu um prazo para o INSS apresentar um relatório mostrando que conseguiu estancar a sangria, resolver os problemas ali. Se eu não me engano, esse prazo é de 45 dias, mas a gente sabe que quando envolve tecnologia e INSS, nem sempre as coisas acontecem na velocidade que deveriam acontecer. Bom, beleza, isso já tinha acontecido, mas a parte que mais preocupa vem agora. Hoje, dia 4 de maio, o presidente Lula, ele assinou uma medida provisória do novo programa Desenrola Brasil, aquele programa que promete te ajudar a resolver suas dívidas. E realmente o programa parece muito bom. É um programa de 90 dias que te dá desconto de até 90% das suas dívidas. Você pode usar o FGTS para quitar suas dívidas, enfim. Só que dentro da medida provisória que ele trata disso, o ministro hoje, enquanto estava apresentando, inaugurando esse programa, ele lançou algumas novidades que envolvem o crédito consignado. E aí agora senta que lá vem a história. O ministro começa até que elogiando o crédito consignado. Dá uma olhadinha nisso aqui. Mas tem um crédito bom. Para o aposentado, é o crédito do INSS, que vem com juros, inclusive, tabelado. É um juros inferior a 2% ao mês. Quando nós estamos falando de juros aqui de até 15% ao mês, você tem uma modalidade como o consignado do INSS, que oferece juros a menos de 2% ao mês, é muito interessante e é preciso aprimorar esse tipo de modalidade para que o crédito flua por aqui, que é o crédito barato. Bom, depois de falar bem do crédito consignado, de um modo bem contraditório, ele anuncia algumas medidas que vão diminuir o acesso ao crédito consignado. E para você não ter que assistir tudo, eu vou resumir aqui para você como é que ficou, tá? Ficou mais ou menos assim. A margem para crédito consignado de aposentados e pensionistas do INSS era no total de 45%, agora virou 40%. E para quem já trabalha com consignado, sabe que até então a margem era 35% para empréstimo, 5% para cartão de crédito e 5% para cartão benefício. Para empréstimo,
5 para cartão de crédito e 5 para cartão benefício. Agora, essa reserva exclusiva, ela acabou. Ela passa, ao invés de ser 10, ela passa a ser só 5. E esse 5 não é reservado para cartão. Ele não fica como uma cobertura do bolo, ele fica no meio do bolo. Esse 5 pode ser usado para empréstimo se o aposentado quiser. Outra coisa é o prazo. O prazo passa de 96 meses para 108 meses. Ele falou também de uma carência que antes era restrita, que passa a ser de 90 dias. Como até agora, enquanto eu estou gravando esse vídeo, a medida não foi publicada no Diário Oficial, a gente não conseguiu ler a medida na íntegra. Então, não sei explicar sobre essa carência no detalhe, mas provavelmente vão ser 90 dias aí que o aposentado vai ficar sem pagar. Ele faz o crédito e só começa a pagar depois de 90 dias, provavelmente. E ele termina dizendo que a margem foi reduzida para 40%, mas que o objetivo deles é que a cada ano diminua 2% na margem. Ou seja, para que daqui a 5 anos a margem chegue a 30%. Ou seja, para que daqui a 5 anos a margem chegue a 30% novamente. Para que daqui a 5 anos a margem chegue a 30% novamente. Volto a falar, o crédito consignado é tão bom, é um crédito tão barato, mas ao invés da gente ampliar o acesso ao crédito, vamos restringir o acesso ao crédito. Ficou incoerente, não deu para entender o objetivo, só que a história fica pior. Quem é servidor público também teve a sua margem alterada, segundo essa medida provisória. E as mudanças do servidor público ficaram mais ou menos assim. Eles também tiraram a margem exclusiva para cartão, deixaram essa margem facultativa para que o servidor escolha o que ele quer, se ele quiser empréstimo ao invés de usar a margem para cartão especificamente, tudo bem. E a margem também foi reduzida em 5%. Ou seja, se antes era 45%, agora passa a ser 40%. E pode ser usado esse 40%, teoricamente, naquilo que o servidor quiser, seja empréstimo ou cartão. O prazo, para quem é SIAP, também muda, né? Ele sai de 96 para 120 meses. A carência para esse público passa a ser de até 120 dias. E assim como no INSS, também foi dito pelo ministro que a intenção deles é reduzir 2% a cada ano para que a margem do servidor federal chegue a 30%, assim como no INSS. E aí, a partir disso, eu quero discutir os pontos matemáticos disso aqui com você. Você pode não gostar do empréstimo consignado, mas você tem que concordar comigo sobre alguns aspectos matemáticos sobre esse assunto. Bom, então o governo, no mesmo dia que lançou o discurso sobre o crédito consignado ser o crédito mais barato, mais acessível, o melhor crédito até então, vamos tirar a corda do pescoço do brasileiro endividado. Ele também corta 5%, 5 pontos aí da margem do crédito mais barato do Brasil. E que o consignado é o crédito mais barato do Brasil, isso a gente já sabe, não é novidade para ninguém. O que a gente às vezes não sabe é o porquê que as pessoas recorrem ao crédito consignado. Será que realmente é um vício pegar crédito consignado? Será que o crédito consignado ele só é vendido de forma empurrada? Será que esse crédito, ao invés de ajudar, ele tem prejudicado o brasileiro? Bom, e aí a gente começa entendendo o seguinte, ó. Se liga nesse gráfico aqui comigo, tá? Em apenas um mês, que foi agora em março de 2026, segundo o IBGE, olha o que aconteceu com o carrinho de compra do brasileiro. O tomate, ele aumentou em 20%. Na Bahia, chegou a mais de 40% o preço do tomate. O diesel aumentou em quase 14%. Leite aumentou em quase 12%. Passagem aérea, 6%. Gasolina, 4,59%. Ou seja, em um mês, tudo ficou extremamente mais caro. A carne está mais cara. E aí, quando fica tudo mais caro, ou seja, a inflação aumentando, a gente tem que ver se o seu salário também está aumentando na mesma proporção. E aí, olha aqui quanto é que aumentou o salário de um aposentado que recebe mais que um salário mínimo esse ano. Se você é aposentado pensionista e recebe um pouquinho mais de um salário mínimo, você teve um reajuste de 3,90%. Seu salário ficou 3,90% maior, enquanto a inflação cresceu 4,14%. Então, as coisas ficaram mais caras do que o seu salário deu conta de acompanhar. E eu volto aqui para coisas que ficaram extremamente mais caras, tá? Só para você lembrar aqui e comparar os percentuais comigo. Se você é aposentado, pensionista e quer andar de carro, por exemplo, o seu salário provavelmente não vai dar. Mas e o servidor federal? Aqui a conversa fica ainda mais interessante, porque olha isso aqui, ó. Eles tiveram um congelamento de salário, ou seja, de 2016 até 2023, eles ficaram sem aumento nenhum. As coisas ficaram mais caras de um ano para o outro. De 2016 para 2017 ficou mais caro, de 2017 para 2018. As coisas foram aumentando, né, por conta da inflação, só que o salário deles não aumentaram por quase 6 anos. Quase não, por 6 anos. Aí em 2023 eles tiveram um aumento de 9%. 2024 nada, 2025 mais um aumento de 9% no salário. O cara que recebe 2.000 passou a receber quase 2.200. E agora, em 2026, está previsto para eles terem um aumento de mais 5%. Só que esse período que eles passaram aqui, ó, 6 anos sem aumento nenhum, e que as coisas foram aumentando ano após ano,
eles tiveram uma inflação acumulada, ou seja, aumentou em torno de 44%. Esse período aqui, eles tiveram 44%, ou seja, nesse período aqui, as coisas ficaram 44% mais caras e o salário deles ficou congelado. As coisas ficaram quase que 50%, quase que a metade a mais do salário deles. E eles não tiveram aumento. Mesmo com esse aumento que eles tiveram agora, eles ainda estão em déficit. Se eles pegarem o período que eles não receberam nada, o quanto teve de inflação, mais o aumento que eles tiveram agora, ainda está em desvantagem, está defasado. Lembrando que durante essa linha do tempo a gente teve uma pandemia. Então, resumindo, as coisas ficam mais caras, literalmente o salário não acompanha, e o aposentado e pensionista ou o servidor público, se ele precisar de dinheiro, ele tem que fazer o quê? Recorrer às opções de mercado. E a opção mais barata está ficando cada vez mais afunilada. Ele tem direito a pegar menos desse crédito mais barato que ele tem direito. E isso que a conta nem equalizou ainda. Como eu disse, a matemática é muito simples. Se o seu salário não aumenta na mesma proporção que o custo das coisas aumenta, você não pode tirar o acesso à alternativa viável, barata, me parece loucura. Mas não é só o aposentado e pensionista e o servidor público que tem esse problema. Se você parar para ver, o funcionário CLT, ele tem que ter aumento todo ano. Foi feito um levantamento sindical recentemente que mostra que 45%, quase metade das negociações coletivas resultam abaixo da inflação, do custo das coisas. O cara que é CLT também não tem o seu aumento seguindo o ritmo do aumento de custo das coisas. E aí a gente tem um mercado que libera crédito para quem é CLT, mesmo que ele tenha restrição na SPC e Serasa, mas é um crédito extremamente desincentivado. Criam-se várias regulações, e eu acho mesmo que tem que regular, tem que ficar cada vez melhor, mas não criam regulamentações para que melhore esse tipo de crédito. Na verdade, as regulamentações que criam é para desincentivar esse tipo de crédito. É como se quisesse que a única opção fosse a agiotagem ou a agiotagem legalizada. A brincadeira fica ainda mais engraçada quando a gente vai para servidor público estadual e municipal, porque a Constituição Federal, no artigo 37, ela garante a revisão anual para todos os funcionários públicos, seja ele federal, estadual ou municipal. Mas o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu em 2020 que o governo não é obrigado a conceder reajuste anual. Ele só precisa mandar uma justificativa para o legislativo explicando por que ele não pode conceder. Vou bater na mesma tecla. O custo das coisas aumenta todo ano, mas o governo não é obrigado a conceder aumento para que o salário dos seus próprios servidores, seja da esfera que for, acompanhe esse aumento. E eu estou falando aqui de todos os governos, tá? Em 2020, quando essa resolução foi lançada, era governo Bolsonaro, e agora, 2026, com essa incoerência da picanha mais cara prometida pelo Lula versus o acesso ao dinheiro mais barato sendo cada vez mais cerceado, não é mais Bolsonaro. Então, ou seja, o modelo estrutural está errado. Para você ter uma noção, a maioria dos estados brasileiros tem um reajuste de 0% para os seus servidores ou abaixo da inflação. Os municípios, se eu pegar São Paulo, por exemplo, até 2022, o cara que era funcionário público da Prefeitura de São Paulo, ele tinha um reajuste de 0,01%. E isso seguiu por mais de 20 anos consecutivos. Chega a ser piada. Então, por óbvio, essas pessoas precisam fechar a conta e acabam recorrendo a crédito e tentam recorrer a crédito barato. Então a pergunta que fica no final de tudo isso para você que assistiu até aqui é a seguinte: a gente vai continuar assistindo e permitindo que a população continue sendo empurrada para juros abusivos, para agiotagem legalizada que acontece, inclusive com empresas ligadas até ao próprio governo, e não é segredo para ninguém, se você acompanhar ou fizer uma pesquisa rápida pela internet, você vai conseguir ver, por exemplo, que empresas de crédito pessoal, como até a própria Crefisa, cobra juros de 20% ao mês. Já chegou a cobrar até muito mais. A gente apurou aqui que tem mais de 300 ações em franca aqui no interior de São Paulo por juros abusivos. E tem até uma aposentada de 74 anos que os juros dela chegou a 1.082% ao ano. E a gente não vê, ou por enquanto até agora a gente não se ouve falar em regulamentação para crédito pessoal. Não existe teto para crédito pessoal, não existe teto para cobrança de juros no cartão de crédito, mas o consignado que tem teto regulamentado por lei, o consignado que atende quem tem restrição SPC e Serasa, que tem problema, com certeza, como qualquer outro tema dentro do nosso Brasil, tem seguido numa pauta incansável e tem se tornado cada dia mais inacessível, seja por desinteresse da parte das instituições, porque passa a não ser mais vantajoso, talvez, atuar com essa modalidade, ou porque o governo tem errado o alvo ou acertado de propósito. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouquinho sobre esse momento de mercado. Se você é correspondente bancário, vem conhecer a nossa Operação Creditec, onde a gente te mostra como transformar a tua operação, o teu dia a dia, automatizar literalmente tudo com inteligência artificial. Se você é aposentado, pensionista, funcionário público, segue a gente, que é difícil a gente gravar por aqui, então isso ajuda para que o vídeo chegue mais longe e mais pessoas. E se você ficou até agora também não concorda com o que foi dito, coloca aí nos comentários, que a parte mais bonita da democracia é a gente poder falar, conversar, dialogar. Quem sabe eu não mudo de ideia aqui, ou faço você mudar de ideia por aí. Um abraço, minha bolha. Até o próximo vídeo.